Olá, saudável! Você sabia que existem 5 valores, 5 sinais que podem indicar um risco aumentado para você se tornar um diabético ou ter doença cardíaca? Ou seja, são 5 sinais que acendem uma luzinha amarela para a sua saúde. E esses 5 sinais são o que caracterizam a síndrome metabólica. Quer saber quais são? Então assista esse vídeo que eu vou contar para você. Mas antes, deixa eu me apresentar. Meu nome é Sidney Cunha, sou clínico e cardiologista, amante da medicina do estilo de vida. E nesse canal eu vou postar frequentemente para vocês dicas de saúde para você manter, recuperar ou melhorar a sua saúde. Síndrome metabólica, por que devo me preocupar com ela? Porque 1 em cada 3 americanos tem síndrome metabólica e 90% dos americanos adultos têm pelo menos um desses 5 valores alterados que eu vou falar para você. Qual a consequência disso? A mortalidade geral em quem tem síndrome metabólica é 2 vezes maior do que na população geral, e com relação às doenças cardíacas, você tem um risco 3 vezes maior de ter uma mortalidade cardiovascular, que é aquela causada pelo AVC, que é o acidente vascular cerebral, ou por doença cardíaca, por exemplo, o infarto. E por que essas pessoas morrem mais? Porque elas têm inflamação crônica. É essa inflamação que vai fazer elas adoecerem mais, ter mais infarto, mesmo com colesterol normal. A síndrome metabólica ela é formada por várias alterações metabólicas, como o próprio nome sugere. Aqui, síndrome é um conjunto de características. Então, essas características são alterações no metabolismo. E a característica, digamos assim, mais comum, mais prevalente, talvez mais fácil de ser encontrada é a resistência à insulina. Resistência à insulina é a dificuldade que a insulina tem de desempenhar suas funções normais, sendo a principal dela baixar os níveis de glicose no sangue, já que glicose no sangue faz mal para a nossa saúde. E já que a pessoa tem resistência à insulina, o corpo, de uma maneira sábia, o pâncreas, vai aumentar a produção de insulina para tentar vencer essa resistência para que ela possa desempenhar todas as suas funções de uma maneira normal, adequada. Então, primeira característica, a resistência à insulina. Praticamente todo paciente com diabetes tipo 2 tem resistência à insulina, ou seja, além de ter glicose elevada, ela vai ter insulina elevada. Diferentemente do que acontece com o diabético tipo 1, onde a pessoa já não produz mais insulina, precisa receber insulina de uma fonte externa, por exemplo, aplicando diariamente a insulina. E como diagnosticar resistência à insulina? Por um exame de sangue. Isso é o método, é o padrão ouro, através da dosagem da glicose, índice Roma-IR e através da dosagem da própria insulina. Mas vejam bem, aqueles valores que vêm lá no seu resultado de exame de sangue, lá do laboratório, se você ler atentamente, aquilo é valor de referência, aquilo não é valor de normalidade. O valor ideal, o valor de uma pessoa saudável é ter insulina em jejum abaixo de 10. Isso para quê? Para você ter um índice Roma-IR nos padrões normais. Aqui em Brasília, por exemplo, o padrão do índice Roma-IR é 2,7. De maneira prática de ter esse valor, ter insulina no valor de 10. Então, primeiro sinal da síndrome metabólica, você ter glicose alta. Uma glicose normal, ou melhor, uma glicose aceitável é até 99. Acima desses valores, podemos considerar que você tem resistência à insulina e você tem pré-diabetes, que é um dos primeiros sinais da síndrome metabólica. Segundo valor que vai acender uma luzinha amarela para a nossa saúde, a sua pressão arterial. O ideal é ter pressão arterial por volta de 12/8, que é 120 por 80 milímetros de mercúrio. Acima desse valor de 120 por 80, quanto mais alto, maior seu risco cardiovascular. E para considerarmos um sinal de alerta característico, aceito pelas diretrizes, característica de síndrome metabólica, você tem que ter uma pressão arterial acima de 130 por 85, que é o popular 13 por 8,5. Terceiro valor para nos preocupar é a obesidade central ou a obesidade visceral, ou seja, é aquela obesidade concentrada no abdômen, em volta lá do umbigo. E para avaliar se você tem obesidade visceral é muito fácil. Você pega uma fita métrica, você fica em pé e coloca em torno do umbigo essa fita métrica. Valores considerados aceitáveis em mulheres é até 88 centímetros. Para o homem é aceitável até 102 centímetros. Acima desse valor, mais um sinal de alerta. Quarto valor de alerta, o quarto sinal de preocupação, triglicerídeo elevado. O triglicerídeo é a forma que o nosso corpo armazena energia, né? É aquela gordurinha
gordurinha na cintura ou em qualquer região do corpo. No sangue, ele pode ser medido e o nível aceitável é até quanto? 150 miligramas por decilitro. Quanto mais alto o triglicerídeo, mais risco nós temos para a saúde, devido ao risco de você ter LDL pequeno e denso, ou seja, é o colesterol ruim que vai causar mais obstruções nas suas artérias. Quinto valor, quinta característica da síndrome metabólica é você ter o colesterol HDL baixo. O que é um colesterol HDL baixo? É abaixo de 40 para as mulheres e abaixo de 50 para os homens. Então, triglicerídeo alto e colesterol HDL baixo é uma combinação perigosíssima. Por quê? Porque isso é um indicativo que você tem uma dislipidemia aterogênica. Doutor Sidney, o que é isso? Dislipidemia aterogênica são alterações do colesterol que favorecem as obstruções, que favorecem a aterosclerose aí nas suas artérias e vai aumentar o risco aí de infarto, derrame, cegueira, insuficiência renal e por aí vai. Para fins didáticos, podemos falar que você tem a síndrome metabólica se você tiver pelo menos 3 desses 5 valores que eu falei para você alterados. Revisando, glicose alta, pressão arterial acima de 130 por 85, obesidade visceral, que é a central, triglicerídeo alto e HDL baixo. Mas, doutor Sidney, qual o problema de eu ter uma síndrome metabólica? O problema é que você vai ter várias alterações metabólicas que vão aumentar seu risco de ter uma doença cardiovascular, AVC, infarto, angina, aumenta o risco de você se tornar hipertenso, aumenta o risco de você se tornar diabético, vai aumentar o risco de você ter gota, que são aquelas inflamações nas articulações, onde você fica, por exemplo, aí com o dedão inchado, vermelho, cheio de dor. As mulheres vão ter mais síndrome do ovário policístico. Os homens vão ter disfunção erétil. Quem tem síndrome metabólica vai ter mais esteatose hepática, que é a gordura no fígado. As pessoas que têm síndrome metabólica têm 11 vezes mais esteatose hepática do que quem não tem síndrome metabólica. Vai ter doença renal crônica. Quem tem síndrome metabólica também vai ter apneia do sono, ou seja, vai dormir pessimamente, a qualidade do sono cai, não vai passar por todas as fases do sono. E os homens que têm síndrome metabólica têm muito frequentemente disfunção erétil. Lá no meu consultório aparecem muitas pessoas que estão obesas, estão diabéticas, triglicerídeo alto, se queixa daí que está com disfunção erétil, está tendo dificuldade de relação. Ele acha que o culpado é aquele comprimidozinho branco que ele toma. Não. O problema é o excesso de gordura abdominal que você tem, esse triglicerídeo alterado, essa glicose alterada. Ah, doutor, eu só estou apenas com triglicerídeo um pouquinho alto. Posso ficar tranquilo? Eu diria que não. Quanto mais rápido você começa a tratar qualquer anormalidade, mais fácil é você se livrar desse tipo de problema e evitar as consequências futuras. Então, não deixe acumular apenas para você ter um título. Ah, estou com síndrome metabólica, agora eu preciso tratar. Não, não deixe você ter a síndrome metabólica. Vamos cuidar antes, que é muito mais fácil o tratamento. A síndrome metabólica, ela está muito mais comum hoje em dia, porque as pessoas estão aumentando de peso, estão com sobrepeso, estão com obesidade, devido ao acesso fácil à alimentação que nós temos hoje em dia, e nem sempre essa alimentação é de boa qualidade. É uma alimentação predominantemente com algum processamento industrializada, tem muito açúcar, tem muito farináceo. Isso mexe muito com a insulina, e esse excesso de insulina, que é o que caracteriza a resistência à insulina, é o que tem levado a esse ganho de peso e todos esses males que nós temos encontrado hoje em dia aqui na nossa população. Isso tanto é verdade que é muito mais fácil a gente encontrar aí pelas ruas, em qualquer lugar, uma pessoa obesa do que uma pessoa desnutrida, porque a alimentação está fácil. Doutor, eu escutei falar que a gente está engordando porque a gente está comendo muito e fazendo pouco exercício. Isso é verdade? Não necessariamente. Realmente, para você acumular peso, você tem que ingerir um pouco mais do que está gastando, senão você vai emagrecer. Só que nem todo alimento tem uma mesma resposta. Nosso corpo não é uma máquina. Nosso corpo é um sistema biológico onde cada alimento, cada tipo de nutriente que nós colocamos no nosso corpo, ele vai desencadear uma série de reações hormonais para determinar onde aquele nutriente vai ser usado. Cada tipo de alimento, macronutriente,
nutriente, proteína, gordura ou carboidrato, vai desencadear uma série de reações hormonais para determinar como aquele nutriente vai ser utilizado no nosso corpo. Então, por exemplo, carboidrato, principalmente os carboidratos ultraprocessados, farináceos, por exemplo, em um pão, uma pizza, uma lasanha, você vai ter, com esse tipo de alimento é de fácil digestão, você vai ter pico de glicose. Esse pico de glicose vai fazer com que você tenha picos de insulina. O que é que a insulina faz? Ela faz algo crescer. Nesse caso, que você está tendo aí um pico de glicose no sangue, ela tem que tirar essa glicose, então ela vai criar depósito de glicogênio, que é mínimo. A partir daí, ela vai pegar essa glicose e vai transformar em triglicerídeo, que é gordura. E o contrário seria verdadeiro, ou seja, para você queimar a gordura que está acumulada, você tem que ter insulina baixa. Daí, dos alimentos low carbs contribuírem para a redução de peso. Eles baixam o nível de insulina no nosso corpo e, com isso, nosso corpo consegue pegar aquela gordura que está armazenada e usar como fonte de energia. Já gordura não mexe nada de insulina, daí a efetividade da dieta cetogênica, por exemplo, na redução de peso, e proteína basicamente também não mexe nada com insulina. Então, daí a efetividade das pessoas que só se alimentam com carne tem também uma redução de peso significativa. E existem várias pesquisas que mostram que para ganhar peso você tem que ter insulina. Um exemplo prático são as pessoas que têm diabetes mellitus do tipo 1, onde elas não produzem insulina. Se essas pessoas não receberem insulina, elas vão emagrecer a cada dia, podendo chegar até o óbito. E existem pesquisas, tanto com crianças como com adultos, onde, por exemplo, há uma pesquisa que pegou crianças da mesma faixa etária, com o mesmo peso, dosou a insulina dessas crianças e acompanhou elas por 10 anos. Quem foi que engordou mais? As crianças que tinham a insulina de jejum mais alta no início da pesquisa. Essas crianças que têm insulina mais alta, o risco delas se tornarem obesas quando adulto era 36 vezes maior. E com adulto é a mesma coisa. Uma pesquisa realizada em Boston, que acompanhou pessoas adultas, mostrou que os adultos que tinham insulina mais alta, ao longo dos anos, tendem a engordar mais. E existem várias pesquisas onde, por exemplo, você pegou uma população, deu lá uma dieta para ela, com 2.500 calorias, porém com dieta low carb. Essas pessoas tenderam a manter o peso ao longo da pesquisa. Já na população onde você deu uma dieta comum, que é rica em carboidrato, apesar de ter apenas as mesmas 2.500 calorias, elas acabaram engordando. Por quê? Pico de insulina. Agora talvez você esteja se perguntando, doutor, eu estou com essas alterações, o que eu posso fazer? Tenho que tomar remédio? Tenho que me internar? O que eu preciso fazer? Eu vou gravar um vídeo falando mais detalhes sobre isso. Mas de uma maneira simples é o quê? Fazer atividade física regularmente, ter uma alimentação saudável, com poucos alimentos processados, que isso vai ajudar a mexer menos com os seus níveis de insulina, fazer exercício físico regularmente, descansar, fugir de estresse, tudo isso vai contribuir para você manter a sua saúde e melhorar, que é o nosso foco. E aí, saudável? Gostou desse vídeo? Ficou com alguma dúvida? Então comenta aqui no vídeo, dê o seu joinha, se inscreva no canal e compartilhe. Semanalmente eu vou postar aqui novos vídeos. Tchau e até o próximo vídeo.